Vamos pro grupo do Palmeiras. A gente já vai conversar com o Rodrigo Fragoso para falar um pouco mais da repercussão, tanto do sorteio do Palmeiras quanto do sorteio do Corinthians. Tenso. Tenso. Sorteio do Corinthians. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o Rodrigo. Vamos começar aqui com o Palmeiras, que vai pegar o Barcelona de Guayaquil, o Bolívar e o Cerro Porteño. Assim, pensando nas últimas Libertas, Ricardinho, acho que é um grupo um pouco mais difícil. Sabe um grupo por quê? difícil, mas um pouco Sim, mais difícil. O Bolívar tem a parceria com o City aí, eu não sei direito como é que funciona, mas vai jogar só em casa. Quando vier aqui no Allianz vai tomar 4, 5, 6, porque não consegue jogar fora de casa. Maravilha. Você vai pegar um Cerro Porteño, que a gente viu aí contra o Fortaleza, eu falei aqui antes do sorteio. Time chato, organizado, um time quando joga em casa é muito forte, é um time que tem o apoio da sua torcida. O Palmeiras vai ficar com medo disso? É claro que não vai. Do jeito que é rodado o elenco do Palmeiras, da maneira que joga. E você vai pegar um Barcelona de Guayaquil, que foi o único time que conseguiu furar a bolha aí dos brasileiros nos últimos anos, mas é um outro Barcelona. Aquele Barcelona que era do Fabian Bustos, que voltou depois pela péssima passagem no Santos, está em reconstrução, não é o mesmo time. Se não foi algo que o Palmeiras teve nas últimas temporadas, como um grupo fácil, eu diria que é um grupo bastante tranquilo para o Palmeiras fazer aí 15, 18 pontos, porque é um grupo bastante acessível para o Palmeiras. Pelo que o time joga, pelo treinador que tem, o Palmeiras, de novo, pode fazer a melhor campanha da Libertadores na primeira fase. Tipo 18 também? Tipo 18. Rapaz. Acho que você fora, sabe qual é o jogo mais complicado? É contra o Bolívar. Mais do que contra o Cerro. Porque o Cerro em casa ele vai jogar. Ele vai sair, a torcida vai empurrar o time pra cima. E esse negócio de dar espaço contra-ataque pro Palmeiras, eu acho que não é um bom negócio pra ninguém, não. E aí, Vessi, assim, se nos últimos anos eu tava olhando falou... aqui os times que o Palmeiras pegou, eu acho que esse é o grupo mais difícil. Nos últimos anos tem sido. E isso é 0-0, tirar o mérito do isso, Palmeiras, claro tá? que não. O Palmeiras atropela e é isso aí, tem que atropelar Palmeiras... e vencer a Libertadores. Assim, deu chance, deu mole, dá... Esse Vence. grupo, E o Palmeiras, quando dá mole, é duro, né? Se a gente for analisar esse grupo, o Barcelona de Guayaquil. Barcelona, como eu falei, 2 semifinais, 2017 e 2021. Esse time não existe mais. Esse time, hoje, voltou a ter o Fabian Bustos, que foi quem organizou esses dois times, voltou a ter o Fabian Bustos. Mas hoje é um time completamente desorganizado, um time muito frágil defensivamente, e um elenco com menos qualificados. Alguns jogadores que eram bons ali já saíram. Então, assim, é um time que teve o Bustos de novo. Ele pode arrumar o time? Pode fazer o time melhorar. Mas hoje é um time bem mais fraco do que foi, por exemplo, na semifinal de 2021. A gente tem que lembrar, semifinal de 2021, o Flamengo ganha no Maracanã por 2-0 e ganha em Guayaquil por 2-0. Sabe quem foi o melhor jogador do Flamengo nos dois jogos? O Diego Alves. Isso. O Diego Alves. Então, assim, o Bruno Henrique fez os 4 gols, Sim. mas o melhor jogador do Flamengo foi o Diego Alves. Então, era um time bem melhor do que é hoje. É um time muito bem organizado. Tanto que o Santos foi buscar o treinador. O Bolívar. Exatamente. O Bolívar é um time, até pelo trabalho que fez o Zago lá, a parceria com o City, é um time que tenta jogar o tempo todo. Só que bate num teto da qualidade. É isso. Então, quando ele tem essa dificuldade. É um elenco pro futebol boliviano muito qualificado, mas pros outros, difícil. E quem vai lá sofre, né, Vitor? E cai quando você sobe lá pra jogar em La Paz, ele é forte. Quando ele sai, muita dificuldade de pontuar. Então, acho que é isso. Agora, o time daí, o melhor time é o Cerro. Hoje é um time equilibrado, é um time experiente. Gostei muito também. É um time de um trabalho muito bem feito do Facundo Sava, do treinador. Perfeito. É um time forte se precisar ir pro choque. Então, esse é um time mais... Agora, o Cerro é o time que sempre patina na Libertadores. Inclusive, isso é zoado lá no Paraguai. Torcedor do Olímpia tira onda, porque o Olímpia tem 3 títulos, 4 finais. Então, assim, 4 finais além das finais que ele ganhou. Então, assim, tem isso, mas o Cerro é um time bom. Mas nós estamos falando do Palmeiras, né? O Palmeiras sobe. Então, aí eu tô falando. E o Palmeiras nisso? O Palmeiras é muito melhor do que o deles. Então, se o Palmeiras se enrolar nesse grupo, eu acho que é mais problema do Palmeiras do que virtude dos outros. Vamos trazer o Rodrigo Fragoso, então, pro nosso papo. E aqui, só pra falar, eu não tô querendo parecer, porque o pessoal diz, vocês brasileiros sempre diz que os brasileiros são melhores e até cair. Não tô fazendo isso, não. Eu tô aqui tentando analisar os jogos e analisando o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil,
ou que é o time mais eficiente do Brasil, se dos você não melhores quiser. da América. E os outros têm esses problemas que eu claro. falei. Então é isso mesmo. Se o Palmeiras se complicar nesse grupo, eu acho que é mais demérito do Palmeiras do que qualidade dos outros. Assim, acho que falando antes, né? Aliás, que já quero colocar o Rodrigo aqui com a gente. Falando antes de assistir o jogo, daqui a pouco a gente vê o jogo e, meu Deus, acontece uma hecatombe, sei lá o que acontece. E aí os adversários jogam melhor e a gente percebe que existe uma regularidade, inclusive, desses adversários, e aí é outra história. Mas, inicialmente, Rodrigo, quando a gente assiste o sorteio, busca informações sobre essas equipes, eu acho que é muito isso, né? É um Palmeiras bastante favorito. Não sei se com tanta facilidade, entre aspas, como foi nos últimos anos. Mas, ainda assim, um Palmeiras favorito no grupo, né, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, VSR, Ricardinho, todo mundo ligado aí na nossa live. Pois é, eu acho que esse grupo ele tem um pouco de incógnita, a gente pode dizer assim também, né? Claro que tem a questão histórica, mas quando a gente para olhar o momento dos times, vamos tentar falar um pouquinho do Barcelona de Guayaquil, por exemplo. É uma equipe que começa o ano mal, inegavelmente, mas é pouco para se entender o que vai ser esse Barcelona. São só 3 jogos disputados até agora, só que foram 2 derrotas. E o Fabian Bustos está incomodado com o rendimento do time. Ele recentemente disse numa entrevista coletiva, logo depois da derrota para o Del Valle, inclusive, ele falou que espera que os jogadores façam melhor aquilo que tem treinado. Então já há não sei se um desgaste, mas um incômodo com o que o time está fazendo no treino e com o que está apresentando dentro dos jogos. Então o que a gente pode dizer é que o Barcelona ainda é uma incógnita. Mas em termos de desenvolvimento de time, o Fabian Bustos está incomodado com esses 3 primeiros jogos. Bom lembrar que esse Barcelona trouxe um grande nome para a gente trazer uma curiosidade, que é uma sopa de letrinhas, o artilheiro do Aucas nas últimas 2 temporadas. Aucas que foi o campeão em cima do Barcelona, do Bustos, na última temporada. Isso pesa um pouquinho também, a torcida se incomoda bastante. O Fidrizevski. Como? É isso mesmo, não é sacanagem. Fidrizevski. Da onde é o rapaz? Foi o artilheiro do Aucas. A nacionalidade do Fidrizevski, agora você me pegou, porque esse é o sobrenome, mas eu acho que ele é... Vamos só de Frid. Tá? Vamos de Frid, que é mais Fid tá bom. Não, pô. Fid tá bom. Isso. Ele foi o artilheiro do Aucas nas últimas 2 temporadas, 15 gols em cada temporada, chamou muito a atenção e ele chegou para ser o homem-gol do ano, até porque o John Cifuente, que era um atacante experiente dentro do Barcelona, acabou saindo e foi justamente para o Aucas nessa troca do ano. Então o Barcelona ainda é uma incógnita, mas a gente pode dizer que é um time que nesse comecinho não está agradando o próprio treinador e nem o torcedor. O Bolívar tem o que o VSR falou, né? O Bolívar ele tem dentro do seu ambiente doméstico um ambiente muito controlado. O Bolívar e The Strongest nessa temporada, para variar, lideram o campeonato boliviano. Tá com um técnico espanhol, o Beñat San José, e nessa temporada são 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. Um começo, teoricamente, até dentro dos padrões, um pontinho atrás do The Strongest só na classificação. Ponto curioso, perdeu 2 peças muito importantes na última temporada e essas 2 peças são brasileiras. O Bruno Sávio, que jogou no Guarani aqui, vocês vão lembrar, na última temporada foi muito importante, fez 16 gols e deu 3 assistências. Ele foi para o Al-Ahly do Egito. E o Chico, que fez 24 gols e deu 11 assistências, mas não é o Chico que nós nos habituamos a ver, por exemplo, no Juventude. Chico isso, eu achei que era ele. Chico, não, tá? Chico Kim está no Mirassol. Não é o mesmo, Chico é verdade. É um outro Chico que fez boa parte da sua carreira fora do país. Ele tem 24 gols e 11 assistências na temporada passada, deixou o clube e foi jogar no clube do Paulo Autuori. O Chico ele está no Atlético Nacional hoje. Então são 2 peças muito importantes que fizeram parte do sistema ofensivo da última temporada com muita qualidade. E o Beñat San José não tem esses 2 novos, enfraqueceu um pouco o sistema ofensivo. Ô, Rodrigo, informações sobre quem chegou. Diga. Como é o nome do rapaz da sopa de letrinha mesmo? Fidrizevski. Ele é argentino, Pablito, é isso? Fritz! Já não sei mais como é que fala o nome do rapaz. Não tem esse R aí, não. Fidrizevski. Fidri. Chama de Fidri tá bom. Para com esse negócio do resto do nome aí. Perfeito, mas é argentino, só pra eu pontuar aqui que eu odeio
dar bola nas costas dos repórteres. Me desculpa, Rodrigo. Siga, por favor. Não. Eu deveria ter anotado aqui a nacionalidade. Não, tá tudo certo. É só porque eu não gosto mesmo. Assim, aí eu acho melhor eu me desculpar, porque eu odiava quando faziam isso comigo. Mas e aí? Siga. Eu anotei os gols das últimas 2 temporadas e não anotei a nacionalidade, né? Mas enfim, falei sobre os 2 desfalques gigantescos do Bolívar, mas também trouxe peças novas. Rony Fernandes, um chileno que embalou já 5 gols em 7 jogos, é para ficar de olho nele. E também o Gabriel Poveda. Vocês lembram do Gabriel Poveda? Sensação do Sampaio Corrêa? Ah, sim. Pois é. Ele tá lá, fez 1 gol em 4 jogos por enquanto. É uma aposta do Bolívar para essa temporada, jogador também para ficar de olho. Para fechar a roda de informações dos times do grupo do Palmeiras, o Cerro Porteño, que para mim era a segunda força do pote, atrás apenas do Atlético Mineiro. Então o Palmeiras pega uma pedreira pela frente. São 8 vitórias e 5 empates na temporada, não perdeu ainda. É claro que dentro do futebol paraguaio existe um ambiente doméstico muito mais controlado do que o futebol sul-americano para o Cerro Porteño. O futebol paraguaio tem sido realmente muito pouco competitivo dentro do ambiente sul-americano, mas está muito bem o Cerro Porteño, encerrou o ciclo do Arce de 3 anos e agora está com um ex-técnico do Patronato, que é muito copeiro. Ele chegou agora para ser o cara e no fim das contas tem um nome que também é para ficar de olho, que é o Roberto Morales, que é artilheiro do time. Ele se machucou em 2021, já era um cara que chamava atenção no futebol europeu, mas teve uma lesão muito séria no joelho, ficou fora por bastante tempo e agora está de volta o Roberto Morales. Mas é um time muito seguro, muito cascudo, que já mandou para casa o Fortaleza e para mim o Palmeiras pegou um time complicado desse grupo 4. Então a gente está falando disso, da incógnita Barcelona, da altitude do Bolívar com algumas movimentações dentro do seu plantel e também de um Cerro Porteño com um técnico copeiro, mas que caiu na Liga no ano passado, tá bom?